Shabbat Shalom, irmãos. Tema da mensagem de hoje é desejos intensos. Desejos intensos. Vamos orar, Pai amado, em nome do Teu Filho amado Yeshua. Eu elevo diante do Senhor, Pai, este período em que nós estaremos meditando, Pai, em Tua Palavra. Eu peço a Ti que fale conosco, capacita a minha vida, Pai, a transmitir a Tua Palavra, a entregar, Pai, tudo que o Senhor nos concedeu no decorrer dessa semana para ministrar o Teu povo. E eu peço também que através da Tua Ruach HaKodesh o Teu povo tenha ouvidos para ouvir, um coração para receber, entender, compreender, Pai, e buscar viver o que o Senhor está falando conosco, porque, Pai, para o Teu povo o Senhor só tem o bem, porque o Senhor é bom. Fala conosco, ministra nas nossas vidas, Pai. Nós carecemos de Ti. É o que eu te peço, Beshem Yeshua HaMashiach. Que assim seja, assim seja. Desejos intensos. Irmãos, eu creio que todos nós já passamos por desejos intensos. E talvez você ainda possa estar passando por um processo destes desejos intensos. Diversos são os desejos que acometem a vida do homem, especialmente na vida adulta. Seja pela solidão que experimentamos quando nós estamos solteiros, o desejo de constituir uma família, e seja pelas responsabilidades que assumimos ao longo da nossa vida, porque após o desejo de constituir uma família ser realizado, nós temos a fase das responsabilidades com a família constituída. A experiência do desejo, ela é bem diferente aos olhos de uma criança. Ela pode desejar algo que viu ou que alguém que conhece tem. Mas normalmente uma criança, e eu falo como pai, ela segue os desejos dos pais, mesmo sem ter real consciência disto. Talvez você teve de mudar de cidade, de bairro, de casa, de local de educação, porque os seus pais decidiram isto. E uma criança, ela acompanha os desejos e necessidades dos seus pais. Nem sempre a adaptação é algo simples, mas cada filho, até uma determinada idade, segue o objetivo de seus pais enquanto não possuem autonomia para seguir os seus próprios caminhos e desejos. Porém, meus irmãos, na idade adulta, o que é comum a todos nós é que sempre estaremos perseguindo uma meta. Nós sempre estaremos perseguindo uma meta, um objetivo, e isto não vai diminuir na escala da vida. Na verdade, as frustrações, as depressões, elas são consequências, na grande maioria das vezes, de desejos que não foram realizados, que não foram alcançados ou que foram cumpridos. O Mishkan, o tabernáculo móvel, ele não foi o desejo de homem algum. Na verdade, o homem sequer poderia pensar em fazer algo desse tipo, assim, desta forma. Ele foi um projeto completamente idealizado por Hashem, que levava e conduzia o seu povo como filhos pequenos. Nenhum povo, meus irmãos, gostaria de passar por pragas, passar por uma perseguição diante do Mar de Suf, o Mar Vermelho, com muitos soldados egípcios correndo atrás deste povo. Mas como criança, este povo entrou no mar. E nós não vemos uma resistência deles quando o mar se abriu. Ninguém disse, olha, eu não sei você, mas eu não vou entrar lá não. Nós não vemos isso. Muito pelo contrário, talvez ali o povo se abriu, vamos, que é agora. Sem respeitar muito ali naquela correria, mas nós não vemos um relato de quando o mar foi aberto, o povo dizendo, eu aqui não vou entrar nesse lugar aí. Passar de um lado e de outro, água para todos os lados. Nós vemos, irmãos, eles seguindo, simplesmente obedecendo o que o Pai tinha ordenado para eles fazer. E este mesmo povo queria ter deuses como os egípcios tinham, porque era a única referência deles. Um povo que não sabia, irmãos, diferenciar qual era a mão direita da esquerda.
Eles eram, irmãos, incapazes de assumir responsabilidades mesmo quando decidiram voltar para o Egito. Eles queriam um chefe, um roxa, um líder sobre a cabeça deles para conduzi-los. Alguém que fosse à frente deles e respondesse por eles. Tal grau de imaturidade que o nosso povo tinha no deserto. Eles agiam como crianças sem nenhum tipo de responsabilidade. E Hashem diz que realmente ele tomou o povo de Israel como um bebê recém-nascido abandonado. Vamos ler, por favor, se você puder, abra as escrituras em Ezequiel, capítulo 16. Ezequiel capítulo 16, a partir do versículo 4. Versículos 4 a 6 nós vamos ler. Assim se deu o seu nascimento. No dia em que você nasceu, ninguém cortou seu cordão umbilical, nem a lavou na água para purificar, nem passou sal em você, ou a enrolou em panos. Ninguém que olhou para você teve pena o suficiente para realizar alguma dessas coisas. Ninguém teve compaixão de você. Em vez disso, você foi jogada em um campo aberto no dia em que nasceu. Eu passei por perto e vi você ali esperneando no próprio sangue. E como você estava sobre o seu sangue, eu disse a você, viva! Sim, eu disse a você, como você estava sobre o próprio sangue, viva! Então, irmãos, Hashem, ele conduziu Israel. E Israel o seguia. Porém, Israel cresceu. E a sequência deste texto que nós acabamos de ler, se vocês lerem posteriormente, vai deixar claro para nós que o nosso povo cresceu e também os seus desejos foram aprimorados. Ainda que agissem como crianças, como o rei Acabe, desejando a vinha do seu vizinho Nabote, e ele não se importou, mesmo que fosse necessário assassinar Nabote para tomar posse da herança dele. Esta, irmãos, é uma grande diferença da criança para o adulto, porque a criança ela pode querer algo igual a da outra criança, mas o adulto ele acaba querendo o que pertence ao outro. E a narrativa do que se deu com o rei Acabe e Nabote é descrita em Melachim, Aleph, 1 Reis, capítulo 21. E eu convido os irmãos posteriormente para marcarem e lerem esse capítulo 21 de 1 Reis, para que vocês não caiam nessas armadilhas, irmãos, em nome de Yeshua. O resultado desse desejo foi uma morte terrível, tanto para Acabe quanto para a sua mulher, que planejou todo aquele mal a Nabote, a Jezabel. Assim também nós vemos Amnon, o filho primogênito de Davi, um homem, irmãos, treinado para ser sucessor do trono do pai, mas não lhe bastava ser filho do rei, o grande herdeiro. O adulto tem desejos daquilo que não deveria desejar, os irmãos se lembram disso? Como o meio-irmão de Tamar, Amnon teve um desejo tão ardente por sua irmã que não se importou de molestá-la. E ele sequer a amava, irmãos. A consequência deste ato foi o seu assassinato por meio do meio-irmão Absalom, o irmão de Tamar, descrito em Samuel Bet, 2 Samuel, capítulo 13. Desejos incontroláveis. A consequência disto, irmãos, perdurou em um ódio mortal de Absalom pelo seu próprio pai. Ele jamais perdoou Davi por não ter repreendido a violência cometida por seu irmão Amnon, o primogênito de Davi. E Absalom perseguiu esse desejo de vingança até o final da sua vida. Irmãos, na verdade, este homem morreu perseguindo o próprio pai, como está escrito, descrito em Samuel Bet, 2 Samuel, capítulo 18. Desejo de gente grande. O desejo de vingança. Desejo intenso, irmãos, que fez com que Absalom não considerasse a família que ele tinha.
Samuel Bet, 2 Samuel, capítulo 14, versículo 27. Diz assim. Samuel Bet, 2 Samuel, 14, 27. Nasceram a Absalom 3 filhos e uma filha, cujo nome foi Tamar, e ela era uma bela mulher. Irmãos, o desejo da vingança de Absalom era tão intenso que ele deu à sua filha o nome da sua irmã Tamar. Não com o intuito de honrar a irmã, mas sim como um memorial para ele mesmo, que não deixasse de lado o ódio e a vingança por seu pai. E ele deixou seus filhos órfãos, perseguindo o seu desejo intenso de vingança, que não foi executado porque Hashem era com Davi. Porque senão ele tinha tido sucesso. Absalom, como o rei Ahav, como Jezabel, como Aminom, eles seguiram seus desejos intensos. Eles deixaram de valorizar o que realmente tinha valor neste mundo, o que são as relações humanas, os vínculos que nós geramos e o amor que nós nutrimos uns pelos outros. Valores esses, irmãos, que nós vimos serem priorizados entre Melech Davi e Jonatas, Ruth e Naomi, Moshe e Yehoshua. E vínculos assim, irmãos, vínculos como estes, eles causam prosperidade sempre para quem os desenvolve. Sempre. Mas é algo que nós estamos vendo ser cada vez mais raro. Fidelidade, irmãos, só se desenvolve uns com os outros. Se não formos fiéis a quem nós vemos, muito dificilmente, irmãos, nós seremos fiéis a Hashem. Vínculos que cada vez são mais complexos de serem encontrados, onde tudo tem um prazo de validade, irmãos. Aliás, cada vez mais curto. Mas o amor, ele não tem prazo de validade. O amor não tem prazo de validade, irmãos. Porque Hashem é amor e ele é eterno. E o amor é verdadeiro. Hoje em dia, o maior norteador de desejos é fomentado pela ansiedade. Eu vou colocar de outra forma. Você deseja saber em que grau estão os seus desejos? Repare o quão ansioso você está por algo e você vai saber. Olhe para si. Que nós não sigamos, irmãos, este fluxo em nome de Yeshua. A ansiedade pode produzir pesadelos e também desejos. Vejam o que diz Kohelet, Eclesiastes, capítulo 5, versículo 2, parte A. Nas outras versões vai estar no versículo 3, parte A. Kohelet, Eclesiastes, capítulo 5, versículo 2, parte A. Versículo 3, parte A nas outras versões. Pois os pesadelos também decorrem da preocupação excessiva. Pois os pesadelos também decorrem da preocupação excessiva. Uma pessoa perturbada, irmãos, pela ansiedade, ela pode ter desejos de fuga de situações que não aconteceram e jamais vão acontecer. Mas a Ruach HaKodesh nos adverte que todas as vezes que agimos na direção dos nossos desejos, com base no medo, medo de envelhecermos, medo em relação à nossa saúde, medo em relação à segurança dos nossos filhos ou de netos, medo do adversário das nossas almas, nós não estaremos seguindo no caminho que é Yeshua. Cuidado, porque Hashem jamais nos conduzirá por meio do medo. Muito pelo contrário, irmãos. Olha o que o Senhor diz em Yeshayahu capítulo 41. Isaías e Yeshayahu capítulo 41, versículo 10. Yeshayahu, Isaías capítulo 41, 10. Não tenha medo, pois estou com você. Não se desanime, pois sou o seu Elohim. Eu darei a você força e socorro. E o protegerei com a minha destra vitoriosa. Irmãos, mas nós podemos ler um texto tão poderoso como este e em nada nos afetar. Não fazer nenhuma diferença em nossas vidas. Porque nós estamos tão conduzidos pela ansiedade, pelo medo, que ao ouvir isso daqui, irmãos, o Senhor está dizendo, não tenha medo. Quantos crentes
estão agora, neste momento, vivendo apavorados em medo e escondidos. E o Senhor diz: pois eu estou com você. Quantos crentes estão dizendo: eu estou sozinho, eu fui abandonada, até o Eterno me abandonou. E o Senhor diz: não se desanime. E quantos crentes, irmãos, totalmente prostrados e desanimados. E o Senhor diz: pois eu sou o seu Elohim. Mas, irmãos, tantos crentes movidos e conduzidos pelo medo estão cheios de outros deuses. E o Senhor diz: eu darei a você força e socorro. E muitos crentes, irmãos, sem força nenhuma, desprovidos de socorro. E o Senhor diz: eu vou proteger você com a minha destra vitoriosa. E as pessoas sem confiança para crerem no que o Eterno está dizendo. O que você percebe ao ler este texto? Vamos ler mais uma vez? Não tenha medo, pois estou com você. Não se desanime, pois eu sou o seu Elohim. Eu darei a você força e socorro, e o protegerei com a minha destra vitoriosa. Aleluia, irmãos, o Eterno, Ele é fiel para cumprir a palavra dEle. Ouça o que Ele está dizendo para você neste dia, em nome de Yeshua Mashiach. Irmãos, preste atenção, vamos ter atenção no que nós estamos lendo. A primeira instrução do Senhor é para não ter medo. Porque a partir do medo, irmãos, tudo que o Senhor descreve depois do que Ele diz, não tenha medo, acontece o contrário. Como eu acabei de dizer, Ele está dizendo: eu estou com você, e você achando que você está sozinho. Ele está dizendo: não se desanime, você já não tem mais ânimo nenhum. Ele deseja te dar ânimo. Não temas, em nome de Yeshua Mashiach. Talvez você possa responder para o Eterno ou para você mesmo, dizendo: tudo bem, eu li isso aqui, esse texto maravilhoso, mas tudo está da mesma forma na minha vida. Não estou vendo nada mudar. Será que as promessas de Hashem nos envolvendo e a presença de Hashem nos preenchendo não é mais suficiente para nós, irmãos? Aonde só vai ser suficiente para nós se Ele nos preencher com algo desta terra, com algo daqui. Quando eu li esse texto, irmãos, o Senhor ministrou a minha vida, o Senhor falando conosco o que nós acabamos de ler, e muitos assim: tá bom, Senhor, tudo bem, assim, eu quero meu desejo. Maravilhoso tudo que o Senhor disse, mas o meu desejo, por favor. Tudo que importa é a nossa vontade, se ela foi feita e se ela for cumprida. Se a nossa vontade for cumprida, se o Eterno conceder a você o desejo do seu coração, vai ter um outro desejo, um novo vai surgir. O mundo, irmãos, foi chacoalhado por uma epidemia. Mas existe, ouça isto, existe uma outra epidemia. Uma epidemia de crentes carnais e mundanos nas congregações, dentro das congregações de Zaruch HaKodesh. Irmãos, eu tenho muito temor quando eu vou dizer algo em nome do Senhor. E ouça o que a Ruach HaKodesh está dizendo hoje. Uma epidemia de crentes carnais e mundanos dentro das congregações. Onde o seu objetivo, os seus desejos, é unicamente as coisas dessa terra. Não se há o objetivo, o intuito, o investimento. Nós entendemos muito bem quando nós falamos em investimento. Como você está vivendo nesta terra? Lutando e investindo para as coisas daqui? Ou você está investindo para o local de onde realmente você veio? Mas de acordo com as suas decisões e as suas escolhas, você pode não ir para lá. E assim nós estamos. Pessoas que, se não tiverem o que desejam com as suas orações,
Então elas vão procurar a sua satisfação no próprio esforço e estratégia, importando ou não, tanto faz se Hashem é com ele ou não. Importante é que eu receba o que eu quero, que alcance o meu que seja realizado o meu desejo. Entenda uma coisa, enquanto você não reconhecer Hashem como Elohim da sua vida, você e os seus desejos serão os seus deuses. Enquanto você não confiar nos caminhos dele e na vontade dele, você vai criar os seus próprios caminhos. Enquanto você não confiar na direção dele, você vai criar as suas próprias direções. Tenha isso por certo. E quando tudo der errado, feridos, abatidos, humilhados, envergonhados, então muitos crentes consideram e voltam para Hashem, porque sabem que ele jamais os rejeitará. E isso é verdade, irmãos. Porém, não é bom vivermos deste modo, provocando a misericórdia de Hashem no curso da nossa vida continuamente. Então essas pessoas elas voltam para suas posições, a orar, a jejuar, a buscar santidade, a serem humildes, porque, irmãos, o Eterno, ele exalta o humilde, mas ele abate o orgulhoso, é o que as Escrituras dizem. E se existe algo que impede um crente de ter o seu caráter moldado, transformado, se tornar uma nova pessoa para viver o novo de Hashem, é o orgulho. Irmãos, eu passei um processo com o Eterno, poucos anos atrás, vocês têm acompanhado muitos testemunhos que nós temos compartilhado aqui. E era algo bom, algo lícito, algo correto. E eu orando, clamando ao Senhor, e eu chorava, e orando e clamando. Irmãos, e tem uma coisa, o Senhor ele separa as pessoas dele para que você possa compartilhar, possa orar com você, lutar juntamente com você. E um dia, buscando aconselhamento, o Senhor falou comigo: o teu desejo se tornou um Deus na sua vida. Eu tomei um baque, eu tomei um susto. Eu o quê? E o Senhor falou isso mesmo. O que você tem buscado, embora seja correto, seja lícito e seja bom, se tornou um Deus na sua vida. Irmãos, a partir daquele momento, quando eu vi aquilo, eu voltei para minha casa, voltei para o Senhor. Me prostrei diante dele. E não é fácil, irmãos, porque essas coisas que nós nos apegamos, elas ficam muito enraizadas no nosso coração. E eu disse para o Eterno, eu tomei uma decisão. E eu disse para o Eterno assim, eu peguei o que estava dentro de mim, porque nós pegamos, agarramos, nós ficamos agarrados e nós não queremos abrir mão. Nós não queremos abrir mão. E nós colocamos no nosso coração e aquilo desce. E eu peguei aquilo dentro de mim e eu entreguei para o Eterno. Eu abri a minha mão. E eu falei, Senhor, está aqui. Se o Senhor tiver para que eu viva 100, eu vou viver 100. Irmãos, diante do Eterno, Ele sabe. Eu coloquei diante dele e falei, Pai, se o Senhor tiver para que eu viva 100, embora seja bom, correto e lícito, mas era dessa terra, mas não era ruim. Eu entreguei a ele e só falei, Pai, me ajude a te servir, a ser correto, a estar diante do Senhor, para o bem. E irmãos, vamos imaginar que o que era bom, que eu queria, é isso daqui, é desse tamanho aqui, ó. Tudo bem? Agarrado, buscando. E eu abri mão. Eu abri mão, irmãos. Eu literalmente, Senhor, eu vou vencer, eu vou conseguir viver sem isso daqui. Se o Senhor me ajudar, eu sei que eu vou conseguir. Hoje eu tô assim, ó. Eu tô arrumando formas para segurar. Como segurar? Porque é muito maior. Quando nós abrimos mão, irmãos, daquilo que é totalmente muito importante para você, você entrega para Ele. E não somente essas coisas, mas você entrega o seu coração para Ele. Porque Ele pede, filho meu, dá-me o seu coração. E eu falei, Pai, o meu coração é teu.
Me ajude, só não me deixe só. E aí um dia, irmãos, eu não estava na escala do Shacharit aqui tocando. E na hora do Kiddush eu estava ali, quem já veio na sinagoga aqui sabe, eu estava ali na porta. E na hora do Kiddush, o Rosh Kai tinha colocado louvor, aquela louvor que diz, o tema é Vaharigote Lachem Bracha. E o Senhor ministrou a minha vida. Eu estava neste processo. E o Senhor fez os meus olhos se abrirem e ver a tradução, que diz assim: eu derramarei bênção sobre vós, até que não haja espaço suficiente para recebê-la. Até que não haja espaço suficiente para recebê-la. Até que os seus lábios se desgastem, dizendo é suficiente. É isso que o Senhor tem para nós, irmãos. Prosperidade, vitória e sucesso, além do que eu e você podemos imaginar. Mas, irmãos, a nossa mente foi tão enraizada quando nós ouvimos a palavra prosperidade, sucesso e felicidade nas coisas dessa terra. Um exemplo, financeiramente, por exemplo, dizendo: isso é só um braço da prosperidade. E eu posso colocar como um dos últimos. Prosperidade é saúde, meu irmão, minha irmã. Prosperidade é a presença do Eterno com você, a companhia dele. Prosperidade é a abundância da presença do Eterno na nossa vida. É a abundância de quando você abrir as Escrituras, o Senhor falar com você e aquilo mexer, vibrar o seu DNA, irmãos. Isso é prosperidade. Você ter um relacionamento com um rei do universo, o Criador. Isso é prosperidade, irmãos. Só que a nossa mente foi tão formatada em buscar as coisas desta terra. Quando o Eterno deseja surpreender você aqui, ó, o Senhor falou comigo desse jeito aqui. Prosperidade é uma família feliz, um casamento abençoado, um filho. Filhos são herança do Senhor. Relacionamentos verdadeiros e duradouros. Isso é prosperidade. Isso, as coisas dessa terra, não pode comprar. Pode comprar um casamento, mas não vai existir amor. Pode comprar tantas coisas, irmãos, mas não é duradouro. O Eterno quer fazer parte da minha e da sua vida. E pelo fato dele estar na minha e na sua vida, ser prioridade no nosso coração, é o que diz as Escrituras, irmãos, porque nós temos tanta dificuldade de obedecer, de viver o que diz. Buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vão ser acrescentadas. Por que nós temos tanta dificuldade disso, irmãos? Abrir mão, entregar. No texto da Haftarah dessa semana, nós vemos um homem que teve o desejo de fazer algo para o Hashem. E ele se viu morando em uma boa casa e não se conformou que a arca da aliança estivesse no Mishkan. Shlomo relata isto. Por favor, acompanhem comigo. Eu vou ler na versão OJB, mas abram Melachim Aleph, 1 Reis. 1 Reis, capítulo 8, versículo 18 e 19. E Hashem disse a Davi, o meu pai, considerando que estava em seu coração construir uma casa em honra ao meu nome, tu fizeste bem em resolver isto em teu coração. Contudo, tu não construirás minha casa, mas teu filho que sairá de teus lombos, ele construirá a casa em honra ao meu nome. Shlomo não era nascido quando Melech Davi ouviu de Hashem esta promessa, irmãos. E é muito bom o que você tem em seu coração, como Melech Davi ouviu. Mas você não vai poder fazer isto para mim. Foi o que o Eterno disse para ele. Mas eu vou permitir que um descendente seu faça isto. Irmãos, eu gostaria de saber quantos aqui, ao ouvirem um não como resposta de um desejo nobre,
Um desejo nobre, irmãos, de Melech Davi. O que ele queria fazer? Quantos ouviram um não, como Melech Davi ouviu, de um desejo nobre que você tenha, continuaria seguindo com alegria o Eterno? Reflita o quão capaz e preparado você está hoje para ouvir um não. Como você lidar quando você se depara com um não? Olhe para você. Como você lidar com isto? Quando algo não resulta no que você esperava. Ou com uma petição sua, seja de quem for. Não apenas o Eterno, não. Olhe para você e reflita. Como você lidar com um não? Porque, irmãos, Melech Davi, ele fez isto. 1 Samuel Bet, 2 Samuel, capítulo 7, versículo 18 a 20. Vamos para 2 Samuel, capítulo 7, 18 a 20. Olha o que Melech Davi fez, irmãos. Depois disso, Davi entrou, sentou-se diante de Adonai e disse: Quem sou eu, Adonai Elohim? E o que é a minha família para me trazeres para tão longe? Agora, de acordo com a tua mão, Adonai Elohim, mesmo isso era ainda uma coisa muito pequena. Então tu ainda disseste que a dinastia do teu servo continuará até o futuro distante. Isto é certamente uma lição para o homem, Adonai Elohim. O que mais Davi pôde dizer-te? Porque tu conheces o teu servo intimamente, Adonai Elohim. Irmãos, Davi se sentiu extremamente honrado com o que Hashem falou para ele. Irmãos, ele ouviu um não do Eterno. Falou: você não vai fazer, o teu desejo é nobre, muito bom o seu desejo. E ele se sentiu honrado, irmãos. Mas eu creio que muitos de nós ficaríamos extremamente contrariados. Se houvesse algo que nós desejássemos muito fazer e como uma resposta nós tivéssemos um sonoro não de Hashem. Principalmente quando os projetos são bons aos nossos próprios olhos. E eu estou falando, irmãos, de projetos nobres. Projetos até espirituais que possam nos trazer sucesso e reconhecimento. Mas só Hashem sabe se Ele é a nossa prioridade. E se nós nos importamos com almas, se nós nos colocamos de fato no lugar dos outros, ou se somos apenas críticos cheios de demandas e exigências continuamente, irmãos. Um rei, irmãos, o rei Uzias, ele quis queimar incenso para Hashem. E os Kohanim tentaram impedi-lo de todas as formas, irmãos, de fazer o que ele queria fazer. Mas ele se considerava, naquele momento da vida dele, ele começou muito bem, irmãos. Muito bem. O Eterno estava com ele consultava o Eterno. Mas o Eterno foi prosperando ele, como nós lemos na Ezequiel. O Senhor pegou, o Senhor cuidou. Mas como o ser humano tem a tendência de fazer isso? Quando cresce, quer abrir as asas. E este rei, ele se sentia o rei. Eu sou o poderoso. E ele queria fazer algo que não estava permitido ele fazer. E com este desejo, sabe o que aconteceu com ele? Ele ficou leproso. Por causa deste desejo, ele ficou leproso. E ele morreu leproso, longe do seu próprio palácio, longe daqueles que ele amava. E isso está descrito, se você quiser ler posteriormente, 2 Crônicas, de Divrei Hayamim Bet, capítulo 26. E Davi poderia fazer o mesmo com o profeta Natan e dizer: eu sou o rei aqui, tudo bem, eu faço o que eu bem entender, eu tenho tudo o que é preciso sobrando.
tudo. Não me falta nada. O Senhor me deu vitória. O Senhor me deu um reino próspero. E agora eu quero fazer. Porque o meu desejo é nobre. Se ele tivesse feito isso, irmão, certamente tudo daria errado na vida de Davi. Se ele não tivesse um coração como o coração que ele tinha. Mas muitos de nós queremos pagar para ver no que vai dar. Ah não, eu vou fazer, vou tentar. Talvez dê certo. E a gente quer pagar, irmãos, para ver. E na hora que a cobrança chega, nós não temos forças para suportar. Nós decidimos ir por conta própria, sozinhos. Mas para sair de lá, irmãos, onde nós entramos, nós precisamos de socorro. E por vezes nós ficamos relutando em pedir socorro. Por causa do orgulho, não é verdade? Reconhecer que errou, a vergonha. Eu sei o que é isso. O rei Uzias não teve socorro para a sua lepra, irmãos. Ele não teve socorro. Guardem isso no seu coração. O fato, irmãos, é que Melech Davi desejou sinceramente construir uma casa para Hashem sem querer. Ele não queria nada em troca disso não, irmãos. Ele só queria fazer um local para a presença do Senhor habitar. Edificar a casa, irmãos. Olha só o que Hashem resolveu fazer por Davi. Porque ele teve esse desejo. Mesmo ouvindo um não, o Eterno edificou a casa de Davi para sempre. Como, irmãos? Quem é que vem da linhagem de Davi? Yeshua, irmãos. Dinastia de Davi está viva. Você entende? Davi queria fazer algo grande naquele momento e nobre. O Senhor, por ele ter obedecido, irmãos, não ter endurecido o coração, ficado bravo, enfim. Será que nós conseguimos entender o tamanho da grandeza do que o Senhor fez para ele? Muito maior. Perpetuou. Desejos nobres, resultados nobres. Samuel B, 2 Samuel capítulo 7, versículo 16. 2 Samuel capítulo 7, versículo 16. Assim a sua casa e o seu reino estarão seguros para sempre diante de você. O seu trono será estabelecido para sempre. Mais desejos nobres. Yeshayahu, Isaías. Olha só, desejos nobres. Yeshayahu, Isaías, capítulo 32, versículo 8. Vou ler na versão JB. Isaías 32, 8. Vou ler na versão JB, irmãos. Mas o nobre faz planos nobres, e pelas coisas nobres ele permanecerá. Irmãos, não é difícil compreender porque Hashem escolheu Davi. E porque Hashem disse que Davi era um homem segundo o seu coração. A geração, irmãos, que viu o Mishkan, o tabernáculo móvel, e a geração que viu a construção do primeiro templo, eles passaram pela experiência de terem o contato com a glória de Hashem e não poderem ficar dentro daqueles lugares santos por causa desta glória que estava ali. Porém, irmãos, a nossa geração, o motivo de não poder entrar no santuário será para que os flagelos se cumpram, as pragas se cumpram, como nós lemos, irmãos, em risgá-los. Irmãos, olha a diferença. A decadência do tempo que nós estamos vivendo. Mas, irmãos, o que oferecer a um povo que escolhe a sua própria vontade continuamente, irmãos? O Eterno falou conosco ontem ainda, no momento da nossa oração aqui. Quanto dos filhos deles ainda, presos e enraizados nas coisas dessa terra, não o tem como prioridade, irmãos. Não o tem como prioridade. Para nós fecharmos, a Ruach HaKodesh, irmãos, ela nos pergunta em qual momento em nossas vidas os nossos desejos intensos se tornaram mais importantes do que Hashem.
onde nós deixemos de temer seguir sem Ele, e os nossos próprios desejos e vontades, como Acabe, Jezabel, Amnon, Absalom, entre tantos outros, irmãos. E a última questão é, irmãos, por que nós acreditamos que os nossos projetos, eles vão dar certo? Nós damos fé nisto, nós confiamos. Mas quando o Eterno fala, irmãos, como é difícil confiar no que Ele fala. Talvez você confie nos seus projetos porque eles são bons. Mas os de Meleque Davi também, eles eram bons. E nem por isso ele teimou em segui-lo, irmãos. Qual é a vontade de Hashem na sua vida? No seu chamado? Você vive por força, por estratégia, ou você é guiado pela Ruach HaKodesh e os seus conselhos? Como está a sua vida com Hashem? E para onde os seus desejos têm conduzido a sua vida? Quantos feridos, irmãos, nós temos deixado pelo caminho na busca dessas realizações? Porque nós só estamos olhando para nós mesmos. Um povo que se tornou incapaz, irmãos, de seguir Yeshua. Nós vamos entender um pouco mais o que é isso. Irmãos, eu tenho orado para que a nossa história, para que a história não diga de nós que nós somos uma geração de fracos, irmãos, de covardes e egoístas. Em nome de Yeshua, levante-se. Se levante em direção ao Senhor. Que nós compreendamos, irmãos, a vontade de Hashem para nós. E que nós nos submetamos verdadeiramente, irmãos, os nossos desejos a Ele. Porque só Ele pode nos conduzir, irmãos, no caminho de Mashiach. Para que, por fim, irmãos, nós sejamos aceitos por Ele. E possamos assim, irmãos, em nome de Yeshua, viver para sempre ao seu lado. Irmãos, o Eterno, Ele está nos chamando para um outro nível de relacionamento com Hashem. O Eterno está nos chamando, irmãos, para um outro nível de relacionamento com Ele. Através de Yeshua. Seguindo Yeshua, irmãos, e a sua vontade. Mas pode ser, irmãos, que a vontade dele não agrade a muitos. Quando ele disser a vontade dele para as nossas vidas. Talvez não te agrade quando você ouça. Mas, irmãos, saiba de uma coisa, o desejo dele e os seus resultados, eles são excelentes. E o Senhor, irmãos, está nos chamando para um outro nível de relacionamento com Ele, através do seu Filho. Irmãos, quantos crentes oram, Senhor, eu quero servir a Ti, eu quero seguir Yeshua, mas se esquecem, irmãos, de que servir ao Eterno, seguir Yeshua, qual foi o exemplo que Yeshua deixou para nós, irmãos, quando Ele veio para cá? Qual foi o exemplo, irmãos? Você viu Yeshua ser servido em algum momento? Irmãos, Ele doou, Ele deu, Ele serviu em todo o tempo que esteve aqui. E nós estamos vivendo uma geração, irmãos, o contrário do exemplo de Yeshua. E nós estamos falando para crentes aqui hoje, irmãos. Uma geração que quer ser servida, que foca nas suas realizações, que não tem um olho, não consegue enxergar o próximo que está do seu lado, precisando de ajuda. E quantas vezes Yeshua assim, irmãos, ali cansado, mas chegava alguém precisando e ele ia socorrer. Que o Eterno tenha falado ao seu coração neste dia, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Que assim seja. Pai Eterno, em nome de Yeshua, eu levo diante do Senhor as nossas vidas. Pai, nos ajude, nos perdoe, Pai. Tenha misericórdia de nós. Porque, Pai, quantas vezes nós estamos tão presos e agarrados ao que nós temos como importantes para nós, e de fato são, Pai. Mas o quão dispostos nós estamos, Pai, a fazer o que Yeshua fez. A doar o tempo todo. A cumprir a Tua vontade, Pai. Ele tinha poder para isso, para fazer a vontade dele. Mas, Pai, Ele te obedeceu. E pelo fato dele ter obedecido a Ti, o Senhor deu autoridade para ele. Na terra, nos céus. O Senhor deu para ele, porque ele entregou. Quão dispostos, Pai, nós estamos hoje a entregar
a abrir mão. Abrir mão. Pai, atrai-nos para aquilo que te agrada. Fortalece o teu povo, Pai. Traz a consciência daquilo que realmente é verdadeiro, para que nós não fiquemos, Pai, correndo atrás do vento, daquilo que não tem valor. Mas, Pai, o que tem valor são as almas. E quantos, Pai, estão hoje fechando os olhos para almas necessitadas, quando um dia nós fomos os necessitados e carecíamos de ajuda? Pai, nos ajude a conversar com o Senhor, a nos abrirmos para o Senhor e a confiarmos, Pai, no Senhor, no teu tratamento através daqueles que o Senhor levantou. Pai, ainda hoje pela manhã o Senhor me ministrou, Pai. O homem e a mulher, quando tem que ir ali fazer uma consulta e ela está com problemas, Pai, eu estremeci quando eu vi isto. Problemas nas suas partes íntimas. E ela precisa ir lá. Mas ela vai. E às vezes precisa ser mexido para que haja cura. E mesmo com vergonha, as pessoas vão buscar ajuda. E o Senhor me ministrou, Pai, quantos dos teus filhos, presos, doentes, não querem serem curados, porque estão vivendo uma vida de aparência. Parecem saudáveis, parecem de pé, mas não estão. Porque não confiam em Ti. Não abrem mão, não vão falar com o Senhor, não confessam seus pecados, não pedem ajuda e socorro. O orgulho não permite que o teu povo, Pai, reconheça os erros. É melhor viver patinando, preso, aprisionado, enraizado ali nos erros, nos problemas, do que assumir e enfrentar a vergonha pelas nossas próprias escolhas, Pai. O Senhor tratou isso comigo. Eu fui envergonhado. Eu sei o que é sentir vergonha, Pai, pelas minhas escolhas. Eu sei. Mas porque eu me humilhei, Pai, e me ajude as minhas palavras continuarem a ser verdadeiras diante do Senhor. Porque eu me humilhei, eu reconheci os meus erros, eu cheguei, Senhor, me perdoe, eu entreguei a Ti, Pai, eu estou vendo o Senhor glorificar o Teu nome. Pai, não há mérito nenhum em mim, não há mérito nenhum, Pai, mas Tu conheces o meu coração, Pai. Tu sabes, Pai, como eu tenho tido cuidado para que tudo que o Senhor está fazendo na minha vida, da minha família, que é procedente desta terra, não atrapalhe. Tu conheces o meu coração, porque eu não tenho escondido o meu coração de Ti, Pai. E eu peço a Ti que através dessas palavras, daquilo que o Senhor tem feito na minha vida, e a todo o reconhecimento e a honra eu dou a Ti, Pai. A Ti, eu peço que pelo poder dessas palavras, porque eu estou vivendo isto, Pai, haja essas vidas sejam transformadas, haja libertação neste dia e cura, e o Teu povo tenha forças para, Pai, apenas confessar, reconhecer, olha, eu errei. Ajuda-me, Senhor, a corrigir o meu erro, a abrir mão e a confiar. Pai, eu abri mão e eu confiei que o Senhor iria cuidar de mim, e o Senhor tem cuidado, e eu tenho sido surpreendido a cada dia mais. E eu só quero agradecer a Ti, Pai. E o meu cuidado das minhas orações, Pai, tem sido: eu não quero ferir o Teu coração. Porque, Pai, o Teu povo está ferido, com o coração do Teu povo. Ferido quantos, Pai? Eu já sofri isto. Amizades, pessoas que nós amamos, nos feriram, Pai. Nós confiamos e tudo estava indo bem. Maravilhoso. Mas um dia, Pai, nos feriram. Pai, eu não quero fazer isto com o Senhor. Como nós lemos em Ezequiel, Pai. Que o Teu povo leia e medite naquele texto, Pai. O Senhor colocar ornamentos, roupas maravilhosas e joias, e nós crescermos como o povo cresceu ali, e depois se prostituir, Pai. E eu pude ver, Pai, como o Senhor se chorando ali. Eu não quero ferir o Teu coração, Pai. Eu não quero ferir o nosso relacionamento. Eu não quero ferir, Pai, e quebrar a confiança que o Senhor tem tido para com a minha vida, Hashem. Nos ajude, Pai. Eu repreendo em nome de Yeshua HaMashiach toda falácia, toda mentira na mente dos meus irmãos, toda proposta mentirosa e enganosa. Pai, como eu recebi propostas. Como eu recebi propostas no processo em que eu estava clamando ao Senhor e esperando, Pai, ouvir e receber a resposta das minhas orações. Pai, quantas, Pai, incontáveis propostas eu recebi, Pai, de homens poderosos desta terra. Poderosos, Pai. Mas aonde eu estaria, Pai? Pai, a cada dia de estar aqui na Tua casa é um deleite para mim, Pai. É um deleite.
Tu sabes que o meu desejo é estar aqui, Pai, na tua casa. Eu estou longe da tua casa, mas o meu corpo físico muitas vezes está longe, mas o meu desejo está em tua casa. Pai, eu almejo, eu anseio. Onde está, Pai, a ansiedade do teu povo, o anseio do teu povo? Eu anseio conhecer o teu reino, Pai. Conhecer como são as coisas na tua glória. Este é o meu anseio, Pai. Eu sei que eu não sou daqui. Pai, um dia eu olhei no espelho e eu fui pensar coisas pejorativas sobre mim, por causa da minha fisionomia. E o Senhor me repreendeu e disse: esse não é quem é você. Não é quem é você. E veio uma compreensão, Pai, no meu espírito, de algo maravilhoso. Ajude-nos, Pai, a não estarmos presos, porque nós não somos este corpo, Pai. Este corpo vai morrer, ele vai virar pó, mas nós vamos permanecer vivos em Ti, Pai. Bendito seja o Teu nome, que excede, Pai, todo entendimento. Levanta o Teu povo, Pai. Levanta o Teu povo. Cura, Pai, o Teu povo. Transforma, Pai, as vidas. Em nome de Yeshua, Hashem. Que assim seja. A nossa próxima atividade, no próximo Shabbat, dia 5/9, nós teremos uma única Parashá 24, Vaikra, e chamou. Nós iniciaremos a leitura do terceiro livro da Torá, Sefer Vaikra. Hashem convocou Moshe para o Mishkan, e ele recebeu outras importantes mitzvot para serem passadas ao povo de Israel. E esta Parashá ensina sobre os serviços e responsabilidades dos Kohanim. Ensinam também sobre as várias ofertas que deveriam ser levadas ao recém-construído Mishkan, no tabernáculo. E assim segue, que você tome uma decisão e que haja um prazer verdadeiro no seu coração em separar tempo para estar com o Senhor, porque é maravilhoso estar com Ele. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Que assim seja. Shabbat Shalom a todos vocês, né? Que o Senhor tenha falado com vocês através da vida do Rosh Anderson sobre essa questão de desejos, né? Questão de desejo. Existe um grande paradoxo com essa questão de desejo. Os nossos desejos são muito intensos, muito fortes. E normalmente a gente não tem interesse nos desejos de Hashem. Tá certo? Agora, vamos entender o que fala as Escrituras sobre isso. O que Hashem fala sobre todas essas coisas. Para vocês entenderem esse paradoxo. E nós precisamos entender para quebrar esse paradigma. Quebrar isso na nossa vida. O Senhor diz na palavra dele: eu sei os pensamentos de bem que tenho ao teu respeito, e não de mal. Para dar o fim, para realizar os desejos do teu coração, do teu. Então ter desejo é bom. O Senhor quer realizar os nossos desejos do nosso coração. O problema é que a gente quer realizar o desejo do nosso coração sem Ele. Sozinho. E esse é o problema. E existe um paradoxo, porque o Senhor quer dar para realizar o nosso desejo e nos conceder coisas até melhores e maiores do que a gente tem planejado. É nobre querer casar. Mas hoje tem pessoas casando numa semana e procurando advogado para divorciar na outra. É nobre querer ter filho. A palavra fala. Tem pessoas aí desesperadas para ter um filho. Quando cresce, quer abandonar. Não aguento mais o trabalho que essa pessoa está me dando. Mas o Senhor não tem isso para nós.